Cadê o celular com a apresentação? Eu vou fazer uma inovação nessa escola de verão. Os detalhes do currículo ele vai passar com a experiência dele. Eu vou apresentar o Ricardo. O Ricardo é professor da Universidade Federal de Goiás, membro da Cátedra de Direitos Humanos da UGM, e hoje eu posso dizer que é um amigo, né, que me acolheu no Fórum de Direitos Humanos das universidades, né, do Grupo Montevidéu, da Cátedra de Direitos Humanos. Eu cheguei lá caloura em novembro e recaiu sobre mim a missão de coordenar essa escola e a representação da cátedra. Teve alguém na ProEx que falou assim, mas demorou muito para começar a produção. Eu falei, eu cheguei em novembro. Né? Então, muito obrigada pela acolhida. Né? E, agradecendo o Ricardo, já agradeço a Inês, que as mulheres foram muito solidárias nessa acolhida, e o Ricardo mesmo vai apresentar o currículo dele, e vocês vão ver, pela experiência que ele tem, né, que é uma experiência muito legal. Tá? Então, muito obrigada, e já passo para a gente aproveitar a aula dele. Obrigada, viu? Obrigado, Guiomar, mais uma vez. Em nome dela, agradecer a todos vocês, que não é fácil, uma semana intensa, né, para dizer o mínimo, né, depois de uma fala mais intensa ainda, né, da professora Renise. Né, então, poder estar aqui com vocês, com todas as pessoas aqui presentes, é, para mim, uma grande alegria. E eu, sabendo, né, assim, fui até a reitora fez bullying, né, comigo no primeiro dia, na abertura, né, que eu participo da escola da segunda escola, né, de direitos humanos, escola de verão de direitos humanos, né. Então ela falou de novo aqui, né, não é possível, né. Sabendo e conhecendo a potência da turma que está aqui, eu resolvi fazer a primeira, assim, ao vivo, a cores, sabendo da capacidade analítica e crítica de que todos estão aqui, eu vou apresentar aqui uma primeira avaliação do que eu faço, que eu tenho feito nos últimos 6 anos, entrando no 7º ano agora, né, que é, depois de 30 anos jogando pedra, na área de direitos humanos, eu assumi pela primeira vez um lugar na gestão superior da minha universidade. E o que eu queria aqui de vocês, bom, eu me auto-sabotei na minha apresentação, era para ficar até o final da tarde, mas me ofereceram uma passagem direta, falei, não, compra essa aí direto, e eu não olhei o horário certinho, então, por isso, agradecer também novamente essa compressão do espaço-tempo, né, feito aqui por vocês, né, de eu poder começar 1h e sair às 3h. Né. Então, eu tentei condensar ao máximo, então vai ficar um pouco pulado, assim, as passagens, vocês vão ter que preencher de uma parte para outra, né, mas eu queria, na verdade, aqui com vocês, me expor e correr os riscos, né, porque eu acho que a extensão, a pesquisa, né, a produção de conhecimento, só se dá, né, quando a gente, aqui a diversidade de pessoas, a diversidade de situações, a diversidade de territórios, talvez uma das poucas coisas que nos mantém juntos são os problemas que a gente partilha. Então, eu vou partilhar os meus problemas, as minhas limitações, né, e os meus fracassos aqui para ver, né, como muitos aqui colocaram, a Renise também colocou, a esperança da nossa geração, né, são vocês. Né? Esse mundo que vocês veem como tenso, crítico, né, nós chegamos até aqui, a minha geração chegou até aqui. Qualquer perspectiva da gente ultrapassar essas condições são os alunos que a gente tem. Né? Então, por isso, e mais ainda, né, algumas coisas, eu vou discutir aqui, o pessoal da Guarda fez homenagem e partiu em desembalada carreira, né?
como diz os delegados aí. E vai ser a única que vai falar de segurança, né? Talvez foi uma fuga, como diria a Renise, preventiva, né? Então, talvez ficar não seria uma boa. Então, eu vou expor então a experiência desses últimos 6 anos, como diria o Luiz Eduardo Soares, né, do meu pequeno casaco de general, 6 anos coordenando a segurança da Universidade Federal de Goiás. Eu sou sociólogo, sou da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e há 25 anos participo dentro da Universidade Federal de Goiás de um núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisa em direitos humanos, a qual é vinculado um programa de mestrado e doutorado interdisciplinar em direitos humanos. Né? Dedico boa parte do meu tempo na universidade aos estudos e pesquisas nesse núcleo. E 6 anos atrás, numa gestão anterior a essa, que termina esse ano na UFG, eu fui convidado para montar uma estrutura nova. E aí, cada universidade de vocês, seja pública, seja particular, seja que vocês passaram, existe esse setor. Era um setor de vigilância, de segurança patrimonial. Né? Lá, eu estava falando mal da guarda, mas sobreviveu pelo menos uma pessoa. De segurança patrimonial. Então, era uma divisão de uma gerência dentro de um órgão vinculado a uma pró-reitoria. E, há 6 anos atrás, se transformou na Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos. A sigla é SDH. A turma, no início, ainda falou, a turma da segurança, eu sou professor, né? Então, por isso que eu estou falando, 30 anos jogando pedra, e nos últimos 6 anos, vidraça. Então, a primeira crítica que a gente recebeu, que é onde que estava a segurança. Ficou Secretaria de Direitos Humanos, a turma da segurança, achou que SDH era Secretaria de Direitos Humanos e não Segurança e Direitos Humanos. Essa foi a minha recepção no meu novo local de trabalho, logo na nomeação dele, né? Nesse estranhamento e nessa... E o esforço aqui é pedir para vocês lembrarem, né, ou se vocês se lembram, ou se vocês já prestaram atenção nessa segurança patrimonial, que é um dos lugares que eu já estive. Né? Eu já estive em vários lugares que não pode. Então, eu fui do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, fui coordenador nacional de formação do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Né? Foi lá que eu conheci a professora Denise, né? Quando ela era do Centro de Defesa de Direitos Humanos da Amazônia, né? Do Acre. Né? Já estive, né? Assim, eu sou da sociologia, mas eu sou uma pessoa bem sem caráter, bem em relação ao núcleo, né? Bem interdisciplinar. Eu faço muita pesquisa, então já me defrontei com diferentes sujeitos, situações, territórios, né? E também, no último ano da presidenta Dilma, eu coordenei na presidência da República a divisão de pesquisas, né? Ficamos lá até o final do mandato dela, até o golpe. Então, de vários lugares que eu já participei, lugares que não pode, a segurança patrimonial foi o lugar mais... Veja, quando a segurança patrimonial é justamente isso. A gente tem nas universidades uma segurança das coisas e não das pessoas. E, em geral, e olha como as coisas, né, têm seu lugar, um lugar de destaque. É raro Universidade Federal, que essa despesa não está entre as 2, ou no máximo entre as 3 maiores despesas da universidade. Geralmente gera energia, né, limpeza e segurança. Em alguns lugares, segurança, energia, limpeza, em outros lugares, limpeza. Eles ficam... Então, na minha universidade, são 12 milhões por ano
da UFMG é um pouco mais, né, que isso. Então, veja, não é pouca coisa que as universidades dedicam à segurança das coisas. Então, é desse lugar que eu vou falar, e vou falar em 4 momentos. Primeiro, a situação que eu acho que era o desafio, né, de juntar segurança e direitos humanos, tirar ela de uma divisão de um órgão de segundo escalão e passar ela para o nível de uma pró-reitoria, né, para mim, o contexto, né, que mais emoldura, de alguma maneira, mesmo problemática, é essa frase que está lá no parecer das diretrizes nacionais da educação e direitos humanos, né, que acho que é um documento bastante importante, é de 2012, né, foi um documento referência não só para a gente, mas para toda a América Latina, quando ele surgiu, mas, como tudo o que aconteceu no país, né, nós temos aí 8 anos que ele ficou parado, né, submergido, mas ele fala que eu acho que é a situação, talvez, que nós aqui vivenciamos muito no dia a dia da universidade, a partir dos seus diferentes lugares, como alunos, docentes, funcionários, né. A busca pela universalização da educação básica e democratização do acesso à educação superior trouxe novos desafios para o campo das políticas educacionais. Novos contingentes de estudantes, por exemplo, trouxeram à tona para os ambientes educacionais a questão das diversidades de grupos e sujeitos historicamente excluídos do direito à educação. E, de um modo geral, dos demais direitos. Friso isso. Tal situação colocou como necessidade a adoção de novas formas de organização educacional, de novas metodologias de ensino e aprendizagem, de atuação institucional, buscando superar paradigmas homogeneizantes. Né? Veja, assim, na verdade, desde a democratização do ensino, desde lá do início dos anos 2000, com a abertura da universidade a diferentes grupos minorados, a universidade não sabe o que fazer com a gente. É simplesmente isso. E não é só porque não sabe, é porque, em várias das vezes, não tem nem condições de fazer. Veja, quando chega aqui sujeitos excluídos, não só do direito à educação, né, mas excluído do direito à moradia. Nós discutimos isso aqui durante a semana. Então, como a universidade para moradores de rua, migrantes, apátridas, por exemplo, profissionais do sexo, as meninas trans, né, travestis, que estão em situações de rua e chegam na universidade. Estão afastados do direito ao trabalho, não têm acesso ao emprego ou nunca tiveram acesso ao emprego formal. Estão afastados dos direitos à saúde. Em alguns casos, o primeiro lugar de um diagnóstico, de um encaminhamento para o outro sistema, que é o SUS, é feito na universidade. Então, a universidade só não sabe o que fazer, mas em muitos aspectos, como o sistema, né, de educação tem poucas áreas de contato com os outros sistemas, por exemplo, o SUS e o SUAS. Então, por exemplo, num caso de uma aluna que chega com uma agressão, né? Então, assim, novamente, né, toda essa palestra, ou toda essa é uma engenharia de pensar uma segurança e direitos humanos na universidade, uma perspectiva, né, um dos grupos que a gente mais aprendeu a fazer segurança na universidade é com as meninas trans. Então, a postulação é de uma segurança trans. Né? Então, quando chega uma menina trans, né, que foi violentada, que apanhou, e chega na universidade para assistir a aula,
todas as universidades têm os seus hospitais das clínicas. É impossível encaminhar essa aluna para o hospital universitário, porque o SUS tem a sua lógica. Ela vai ser atendida no posto de saúde da universidade, mas a regulação vai enviá-la para algum lugar. E se a gente tentar encaminhá-la para o hospital das clínicas, hospital universitário, né, o SUS não entende, vai entender isso como furar a fila. Então, veja, as universidades às vezes têm os maiores hospitais daquela região e não pode encaminhar os seus alunos, né? É uma situação dramática. Da mesma maneira, várias universidades, a formação de todos que atuam no SUAS, acho que a UFMG é a única que não tem serviço social, né, como curso, mas as outras universidades federais, quase todas, têm, né? Mas, para encaminhar, eu tenho que passar também pela lógica dos CRAS, eu tenho que passar pelos CRAS, que é a porta de entrada da Seguridade e Assistência Social. Então, e as universidades, né, não faziam isso, porque não precisava, e nessas últimas 2 décadas se vem diante disso. Então, essa situação, para mim, é a situação que se coloca a segurança da universidade. Mas de uma maneira ainda mais dramática por aquilo que eu falei para vocês, assim. É segurança das coisas, né? Então, da agora para frente, eu vou primeira parte eu vou fazer algumas provocações aqui sobre o tempo presente, umas 2 ou 3 provocações, só para vocês saberem como é que eu penso as coisas desse campo dos direitos humanos. Essa aqui é uma frase de um professor grego, Costas dos Inas, né? O livro dele chama O Fim dos Direitos Humanos, e ele coloca essa incômoda questão para quem está no campo dos direitos humanos. Esse campo, e olha que é um texto, né, de 2011, 2012, o texto já está fazendo aí mais de uma década, né, que esse deslocamento dos direitos humanos. Né, num determinado momento, a discussão no campo dos direitos humanos era uma discussão, como a gente viu nessa semana aqui, potente aqui, questionando o poder. Mas, veja, sempre foi desde o establishment, desde assim, direitos humanos é uma perspectiva, ele nasce, né, pelo menos no Ocidente, com essa perspectiva liberal mesmo. Então, mas ele abandona boa parte, nós vimos aqui em várias vezes, como os direitos humanos, né, de uma maneira mais contundente na palestra do Rui e na palestra do André, mas que o efeito em nome dos direitos humanos, né, passa a ser uma das, não há uma crítica ao poder, mas uma das modalidades do seu exercício. No campo internacional, é praticamente isso que a gente tem. Então, segura essa aí, depois vocês me digam o que vocês acham. 1 hora eu acerto. Eu estou que nem a Renise, só andando para trás, né? Bom, aqui, essa é uma declaração mais antiga ainda, e essa frase da Jamaica Kincaid, que é uma escritora norte-americana, né, bastante premiada, é uma caribenha. Como pode alguém chegar a ser assim? Veja, ela escreveu essa frase num conto, né, que foi publicado em Nova York. Né, isso na virada ali do século passado, coisa de quase 40 anos atrás. E essa frase, né, deu mote a um dos projetos mais robustos nos Estados Unidos, bancado pela Fundação Ford, que discutia o desmonte do estado do bem-estar social. Vai ser bem no contexto da eleição do Reagan, Thatcher na Inglaterra, e Reagan nos Estados Unidos, como
quando o estado do bem-estar social foi afrontado. É ali que a gente tem o consenso de Washington, é ali que a gente tem as políticas neoliberais, não mais liberais, deslocamento lá do Costa das Usinas, não mais liberais, mas neoliberais. Né? Então, veja o que diz, né? Então, quem faz o prefácio desse livro, que chama Retórica da Intransigência, é esse Albert Hirschman. Ele migrou da Europa para os Estados Unidos, né? Durante a Segunda Guerra, né? Ele foi preso, é judeu, vai para os Estados Unidos, volta para lutar na resistência francesa, e depois do final da guerra, ele volta a morar novamente nos Estados Unidos. Né? Ele coloca, né? Então, assim, ele vai colocar uma questão que eu acho fundamental para muito de que vocês perguntaram aqui durante toda a semana. Além desse estranhamento da Kincaid, né? Assim, como pode alguém chegar a ser assim? Vamos lembrar ontem à tarde, na questão indígena. Como pode o Estado brasileiro chegar a ser assim? Mas, muitas das vezes, nós colocamos aqui em xeque a questão da democracia. Nesse livro, né, ele tem um conceito de democracia que, por vezes, a gente cede à tentação. Lembra que a gente está falando do pensamento eurocêntrico, da branquitude, homem, negro? Uma das coisas mais fortes do colonialismo é a ideia, né, que o mundo caminha sempre para frente. E tudo que a gente tem hoje, nessa montagem, né, do estado do bem-estar social, é o resultado de uma discussão de consensos mínimos que foram paulatinamente e progressivamente pactuados do ponto de vista civilizatório por nossa sociedade, como se fosse uma conquista e um piso dessas conquistas. Aqui, né, o Hirschman, nesse livro, vai falar que ele é escrito logo depois da queda do Muro de Berlim. Então, ele pergunta assim, já que caiu o Muro de Berlim, se é que alguns muros caíram, e não se, naquela época, então, assim, seria o fim da Guerra Fria, já que o inimigo desse mundo do welfare state ocidental, democrático, né, não está mais presente, se era possível falar dos problemas e de outros muros desse Estado democrático do bem-estar social. Então, nessa perspectiva, ele vai dizer que o que tem, né, o que foi construído até então e que estava sendo desmontado pelo neoliberalismo, né, pela reação neoliberal a essas conquistas mínimas, né, não era o produto de um consenso, não era um produto, mas um escombro de uma guerra entre dois grupos. Então, ele está falando dos Estados Unidos, que o ideal desses dois grupos, né, não era construir diálogos e pontos. O ideal desses dois grupos é que o outro desaparecesse. Então, que a democracia e a saúde da democracia nos Estados Unidos. Então, vejam, né, quando a gente está hoje e a gente vê Trump e a gente vê, né, uma série de... Vê aqui, do lado, a Argentina, você olha para o mundo inteiro, como que essa é a coisa que estava germinando nos Estados Unidos, e essa reação conservadora, ela hoje está mais potente do que nunca, e realmente, tanto de um lado quanto do outro, o ideal de dois grupos não é construir pontes, não é pactuar mínimos, mas que o outro grupo desapareça. Então, esse é o meu humor em relação ao presente. Né? O mundo se deslocou, ele está mais reacionário, está mais duro, mais bruto, e o campo que eu atuo, né, está cada vez mais próximo ao poder e menos crítico a ele. É isso. Aqui é um alerta metódico. Veja, eu sou
sou pesquiseiro, né? Então, até estava falando com a Renísia e pedindo alguma ajuda à Renísia, porque eu dou aula, né, de técnicas e métodos de pesquisa, né? Assim, eu gosto da aula onde que tem estatística, porque pelo menos é a segunda pior disciplina para fazer, não é a pior, né? Eu sou das ciências sociais, então os meninos sofrem mais com estatística do que com métodos. Mas se não tiver estatística, realmente eu estou em maus lençóis para dar aula, porque é uma disciplina muito árida. Então, como inserir? Eu coordeno um laboratório que se chama Data UFG, onde que é uma coisa de bancada. A gente produz dados lá para diferentes pesquisas. Né? Agora, o Data está em campo, entrevistando, está em 60 cidades brasileiras, entrevistando agricultores familiares, avaliando o programa de pequenas aquisições da Conab, que foi desmontado no governo passado. Né? E não é à toa que os alimentos estouraram, porque não tem absolutamente nada que possa conter ou fazer ajustes, né? Porque esse lugar do Estado brasileiro não existia, somente o nome. Então, eu sempre acho, então, assim, um alerta que eu sempre tento fazer é que o problema sempre é epistemológico. Veja a alegria de estar aqui numa escola de verão. Todos os professores aqui saíram dos seus campos de estudos e o que revelou esses estudos que a questão é epistemológica. Né, são muitos autores a percorrer com proveito. Vocês viram aqui, depois da palestra da Renísia, a agenda de vocês de leitura até o primeiro pós-doc já está feita. Não há uma outra possibilidade. Se vocês, né, ficarem entusiasmados, vocês têm coisa para ler. Então, eu tenho um outro sociólogo, Cheira sociólogo, né? Então, eu sempre parto desse sociólogo baiano, Alberto Guerreiro Ramos. Ele tem um livro que o título é horrível, né? Não é à toa, né? Assim, a gente, né, o Nego Bispo, você vê, assim, é melhor para botar nome nas coisas do que o Guerreiro, porque chama Redução Sociológica. Mas, precisamente nesse livro da década de 50, né, o Guerreiro Ramos, se vocês não conhecem, né, se vocês pegarem, por exemplo, Paulo Freire, e toda que vertebra as obras do Paulo Freire, é uma palavrinha que chama conscientização. A pedagogia do oprimido, e todas as obras dele, a discussão, né, da pedagogia dele e da metodologia dele está calcada nessa discussão sobre conscientização, de autonomia, né, o avesso da educação que foi citada aqui, né, a bancária. Né? Essa palavra, segundo o Paulo Freire, ele aprendeu lá no ISEB, que ele foi do ISEB, com o Alberto Guerreiro Ramos, esse sociólogo baiano. E nesse livro, né, então, ele vai falar que a gente sempre tem que ter uma atitude metódica. Né? Que a sociologia... Então, aqui ele está fazendo uma duríssima... Assim, qual que é a quem ele endereça essa primeira crítica dele? Que está lá, que a sociologia é uma atitude, que a redução sociológica é uma atitude metódica. Ele está fazendo uma crítica à escola paulista de sociologia, Florestan Fernandes, Roger Bastide, Florestan Fernandes, e aquela, né, em relação às leituras, né, e à transferência, né, de pensadores e de teorias europeias diretamente para o Brasil e para ler a realidade brasileira. Então, a redução sociológica é justamente isso, assim, né? O problema nunca é, como na minha seara, tecnológica. Nunca é o questionário, nunca é o roteiro de entrevista, nunca é se é quantitativa, se é qualitativa, se é grupo focal, se eu vou trabalhar, análise de discurso, né? Análise de conteúdo. O problema nunca é a técnica, nunca é isso. O problema sempre é epistemológico. Eu tenho que anunciar qual que é o meu problema. Se eu anuncio qual que é o meu problema, eu posso fazer a redução sociológica. Eu posso ler o que o que eu quero, né, e dizer daquilo que eu li o que serve para pensar o meu problema. Então, veja, é uma atitude metódica que posiciona o pesquisador, o historiador, o sociólogo, o antropólogo, né, o
comunicador, diante dessa tarefa, né, que a gente, né, que a realidade social é que determina, a realidade social, o território que você vive, é o que deve determinar o que você tem que ler. E disso que você lê, determinar o que aproveita. O resto você pode jogar fora sem a menor... Né? Lembra que a Renise falou assim, 250 páginas até revisar criticamente, assim? Não precisa, você aproveite aquilo que... É só ler Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. É um ensaio, e ele usa os autores ali, mostrando toda a sua erudição, mas não estou chamando o aspecto da erudição, mas ele seleciona o que quer do autor que ele leu, e coloca a serviço da perspectiva metodológica, epistemológica dele, e na pedagogia do oprimido. É nesse sentido. Então, diante disso, né, não tem objetos sem pressupostos. Ninguém vai à realidade puro e besta. Veja assim. É só vocês verem aquela trampa que a Renísia colocou todos nós aqui. Cadê o rapaz do microfone? Cadê? A Renísia está aqui. Eu não tinha visto que você tinha chegado. É que você saiu do seu lugar, Renísia. É que você falou dos meninos. Quando sai, a gente acha que está faltando. Porque assim... porque quando muda de lugar, a gente acha que tem que dar falta. Né? Então, assim, ninguém olha... Assim, quando ela mostrou uma fotografia e pediu para a gente ler. Né? Mas não é os elementos da fotografia só fazem sentido a partir, né, dos nossos pressupostos. Então, não há objeto sem pressupostos. Cada um leu, mas leu a partir do seu corpo, do seu território, da sua trajetória. Não tem como, né? Uma vez, tem um computador, a capinha do meu computador era arco-íris, né? Então, primeira vez que eu estava numa sala do direito, hora que eu tirei a capinha e tirei o computador, eu só escutei um menino lá falando assim, sabia! Então, veja, não é as cores, assim, né? Sim, ele leu a capinha do computador de acordo com seus... Não é a materialidade, não é o arco-íris que está lá, não é o conjunto, não é um gradiente de cor, não é uma matiz, é o sabia. Já, né, não há absolutamente nada. Então, a gente não pode esconder isso, a gente tem que valorizar. Então, o sociólogo, né, ele tem que partir desse contexto. Então, assim, nos países periféricos, a ideia e a prática da redução sociológica somente podem ocorrer ao cientista que tenha adotado sistematicamente uma posição de engajamento ou de compromisso consciente com o seu contexto. Então, essa é uma provocação, um alerta metódico. E aí vou... Né, aqui, né, nesse parágrafo, onde que, também, voltando a... Vou falar Renísia o tempo todo aqui, pronto. Conheci hoje, essa semana, né? Hã? Então, aqui, né, a Lélia, ela define, né, também, como valor metódico, ao conceito que a Renísia apresenta aqui para a gente, né, que é Amefricanos, né, Améfrica. Então, eu acho isso, assim, essa definição que ela faz resgata todos esses alertas, né, e acrescenta de como... Porque uma coisa é se declarar tal coisa e tal coisa. Ah, eu sou contracolonial, decolonial, pós-colonial. Uma coisa é declarar. A outra coisa é fazer isso que a Lélia fez. Porque não basta declarar. Você tem que fazer a síntese orgânica da coisa. Então, leiam isso de como, né, ela está posicionada no campo, de como... Se vocês lerem esse texto, que é de 88, também estava assim, e quem ela lê, como que ela se apropria da maneira que lhe interessa
autores absolutamente, né, que assim, e a gente quando faz isso e tenta fazer a síntese orgânica, a gente via de regra é acusado de ser, tem várias palavras assim, umas que eles falam na frente da gente, outras que eles falam quando a gente não está perto, que é mais educado. Mas eclético, por exemplo, é uma delas, que você não tem rigor, né? Que você é muito eclético, que você não tem, então, você não percorreu aquelas 250 páginas até poder falar esse parágrafo. Né? Então, assim, leia a potência disso e é colocar, né, as palavras em ato e você fazer uma síntese, né, a partir do seu território, a partir do teu corpo, sintetizando aquilo que seria uma atitude, e ela recupera a questão do valor metódico. Aqui, é só para citar um exemplo de uma aluna que eu estou orientando no mestrado, e ela toda entusiasmada, isso eu coloquei ontem, ela me mandou toda entusiasmada, porque lá a gente faz o nosso evento anual, lá no núcleo, chama Pensar Direitos Humanos. E ela é uma camponesa, e todo o aprendizado e a alfabetização dela, ela tinha um IRC com a escola, e a escola só fazia sentido para ela quando ela rimava os conteúdos. Né? Então, ela escreve, né, como literatura de cordel. Então, toda a relação de aprendizado e de absorver as aulas, seja de matemática, de história, de geografia, é rimando aquilo que os professores faziam com ela. Ela se formou assim. Né? E até os 15 anos ela estava no campo mesmo, nas escolas rurais. E como ela deu conta daquela escola, que é de costa para a realidade rural, foi assim, rimando. Então, quando ela chegou no mestrado, lá no Núcleo de Direitos Humanos, me mostrou lá toda a time do cordel, e ela me falando da importância do cordel, que ela fez parte da monografia dela, do TCC em cordel, e tal. Eu falei assim, bom, vou te fazer uma pergunta bastante... Você quer escrever a sua dissertação em cordel? Pois isso vai te dar mais trabalho do que escrever do jeito capcioso. E você vai enfrentar mais problemas do jeito capcioso, porque são 3 capítulos, o título com 2 pontos, né? Não há dissertação sem 2 pontos no título. Né? Você faz um título, coloca 2 pontos, termina, tem 3 capítulos e... Né? De vez em quando eu faço isso com meus alunos de metodologia, peço eles para trazerem todas as quase 200 dissertações, aquela estante que tem ainda, agora quase não tem mais, porque agora é tudo digital, mas se vocês forem lá, cada um de vocês pegarem uma dissertação, vocês vão ver que todas têm 3 capítulos. Todas, o título tem 2 pontos. No primeiro capítulo, geralmente, está contida uma coisa, no segundo capítulo, igualzinho, né? A parte teórica, a parte metodológica, depois os achados da sua pesquisa. Né? Como trabalhos escritos em 2 décadas, com professores diferentes, uns já foram voltando, são iguais assim. Veja, é uma esteira fordista. Então, sair fora dessa esteira fordista, ter uma atitude metodológica, então, só né? Então, assim, a gente fala assim, então, vamos experimentar, vamos provocar o programa interdisciplinar em direitos humanos. Aí, no Pensar, ela mandou, tem aquele resumo expandido, né? Tem os critérios para fazer o resumo expandido, ela mandou o resumo dela. Né? A hora que ela mandou o resumo dela, no outro dia, a coordenadora do evento, do meu curso, ligou para mim assim, professor, teve algum problema aí, a aluna tem que refazer, porque está fora das normas. Eu falei, mas como? Pediram 5 páginas, pediram a estrutura tal, ela tem tudo, bibliografia, resumo, tal. Não, mas está rimado. Eu falei assim, bom, mas isso está omisso nas regras, assim, não está falando que não podia rimar. Né? Ela falou assim, mas assim, mesmo assim, a qualidade, eu sei, Ricardo, é questão do cordel, mas você acha que esse cordel tem qualidade? Não sei, tem que ir para... Né? A turma, lá no GT, vai dizer isso, né? Mas se ela não puder apresentar, como saber? Então, e aí no outro dia, assim, quando saiu o resultado, ela me ligou, ela falou, professor, não teve resistência, foi aprovado. Eu falei, não, que bom, fico feliz.
Então, agora é a segunda prova. Agora, amanhã é o último dia para mandar a versão final do artigo. Então, ela, né, aqui, então, ela, de Bourdieu, né, há uma doutoranda lá que escreveu sobre reprodução no campo da sociologia, a Lisa Santos, White Mills, né, Jorge, lá, que discute a questão do ensaio, Larossa, né, a Conceição Evaristo, ela traz, mas ela rima. Então, assim, estou falando assim, a coragem, por isso que eu estou falando assim, a esperança, né, está nessa nova geração, tá, nos nossos alunos. Porque para fazer isso, precisa de uma coragem, porque o que ela vai enfrentar, se ela conseguir, né, uma alternativa que eu dei a ela é fazer metade da folha em cordel e outra metade o texto, mas isso são 2 trabalhos num só. Mas ela falou, tudo bem, se for necessário, eu faço isso. Bom, então é só para dizer que, apesar desse meu pessimismo, desse mau humor, né, é com as minhas limitações, e não dessa geração que vocês estão incluídos, né? Ela é muito mais potente do que as minhas limitações. E aqui eu faço perguntas e vocês, no final, vou falar da secretaria e vocês vão dizer assim, nossa, o Ricardo fumou maconha estragada mesmo, jogou pedra na cruz, porque o que ele, né, ele foi indo bem, mas a hora que ele, para vocês assim, quando eu falei lá no início, né, um lugar do que não pode, a hora que eu apresentar o que a gente fez em 6 anos, você falou assim, não, o Ricardo não estava de sacanagem mesmo. A segurança é um lugar que se faz muito pouca coisa que não seja, né, somente para deslocar a segurança das coisas para a segurança das pessoas. Aí vocês vão ver, né, que realmente a maconha não era boa mesmo. Então, eu vou trazer um conceito que, para mim, é muito importante lá do Paulo Freire, que vocês, não sei se vocês já leram, já se interessaram por ele, que se chama, né, inédito viável. Vocês já ouviram falar isso em Paulo Freire? Inédito viável? Está em todos os textos do Paulo Freire, da pedagogia do oprimido a todos. Ele vai insistir num negócio chamado inédito viável. Gente, se vocês falarem que isso não tem sentido, eu me agarro a ele assim, de uma maneira. É o último prego na parede, né? Então, primeiro, né, antes dele definir inédito viável, ele vai falar, eu pergunto, né, os desafios postos pela abertura dos espaços universitários, as diversidades, podem ser tomados como um tema de uma unidade epocal, né, assim, das universidades brasileiras, assim. Então, isso, o Paulo Freire fala assim, uma unidade epocal, ou seja, um tema que é candente e que assombra, né, aquelas pessoas naquele determinado momento, né? Então, aqui ele vai definir o que é uma unidade, que é o conjunto de ideias, de concepções, esperanças, dúvidas, valores, desafios, interação dialética com seus contrários, buscando plenitude. Aquela agonia que a gente teve quase toda essa semana aqui. Como a gente postula e apresenta coisas e como elas estão mais em sintonia com esse espírito do tempo tão duro, tão cruel de hoje, né? Eu acho que as universidades, eu tomo que as universidades, desde a sua abertura, a inclusão da alteridade, né, vive essa agonia. A outra coisa, né, é que se a tímida presença nas universidades das discussões e estruturas de ação em direitos humanos pode ser tomada como uma situação limite, ou atos limites. Vejam, assim, vários de vocês aqui falaram da importância dessa semana, como se essa semana fosse uma coisa inusitada na vida acadêmica e universitária de vocês, que é raro momentos como esse. A sensação que me deu ouvindo vocês durante esses dias, que isso é uma coisa rara. Como essa universidade, diante, né, dos temas que ela enfrenta, diante da abertura que ela se propôs, pode ter, nas discussões de educação e direitos humanos, um outline, assim, um ponto fora da curva do cotidiano, das aulas, da pesquisa e mais, das estruturas. Lembra lá
né, de modificar suas estruturas para que dentro das suas estruturas, nos seus decanatos, pró-reitorias, assim, quantas universidades têm uma diretoria na extensão que chama Universidade de Direitos Humanos no Brasil? Uma. Nós estamos falando de uma rede só das federais de 70. Quantas tem uma Secretaria de Direitos Humanos, uma Secretaria de Promoção de Segurança e Direitos Humanos, ou, sei lá, tem o ONB, a USP, né, a UFG, mas falando assim, sempre é um outline dentro do sistema. Né? Então, é uma situação, você, né, pensa a segurança, então, eu acho que uma coisa assim parecida que a gente tem na Unicamp, ela também teve esse deslocamento da estrutura de segurança, e lá chama Secretaria de Convivencialidade. De convivência. Né? A segurança está lá dentro, que é uma segurança a serviço da convivencialidade. Mas, tirando a UFG e a Unicamp, eu não conheço, olha que eu andei um pouco. Né? E, por fim, ainda apoiado em Paulo Freire, né, aonde que ele apresenta o que é o inédito viável. Se a segurança patrimonial, fertilizada pela educação de direitos humanos, pode ser tomado como inédito viável, ao se pensar como um ato de segurança das pessoas. Então, o que é o inédito viável? O inédito viável, que não pode ser aprendido no nível da consciência real ou efetiva, se concretiza na ação editanda, cuja viabilidade antes não era percebida. Há uma relação entre o inédito viável, a consciência real, e a ação editanda e a consciência máxima possível. Às vezes, assim, o pessoal fala assim, não, Paulo, é um panfleto, é uma coisa assim, mas para ler, veja, e como ele usa os autores da maneira que estão a serviço do problema que ele enuncia, que é a educação do oprimido. Né? Então, muita gente na filosofia não gosta muito do Paulo Freire porque ele não faz aquela recuperação e não enumera os conceitos e não explica por que ele escolheu esse e não outro, e em contraposição a todos os outros, ele vai direto. Porque assim, a pedagogia do oprimido né? Então, é isso. Então esse né? Então, as diretrizes da educação em direitos humanos, e são esses autores que me sustentam esses 6 anos lá. Agora, vou mostrar um pouco do que a secretaria faz. Quantos minutos eu ainda tenho? Então, tá. Então, veja aquilo que eu falei para vocês. Assim, olha quanto que a universidade gasta com a segurança das coisas. Então, eu coordeno, né, 200 pessoas. Que estrutura, quantas pessoas tem na Pró-Reitoria de Extensão? Toda? 40, assim. Como que uma estrutura meio da universidade tem 5 vezes mais que uma estrutura fim? Isso sem falar nas pró-reitorias de graduação, pró-reitorias de pesquisa, pró-reitorias. As pró-reitorias de pesquisa são desse tamanho, é menor. Então, eu falei da extensão porque geralmente é uma estrutura grande nas universidades. As outras pró-reitorias, como não estranhar isso, assim? Que uma secretaria de promoção da segurança ou um terceiro, veja, era uma seção de vigilância de uma diretoria de um órgão vinculado a uma pró-reitoria de administração. Como é que uma seção de vigilância tem 200 pessoas? Então, lá na UNB, a prefeitura da UNB tem uma superintendência lá de não sei o que, e dentro lá está lá os vigilantes. Lá na UNB, só aquele lá, tais, né, que são o último concurso para vigilante federal, foi em 93, lá são quase 100. Só federais. Né, fora os terceirizados. Que estrutura da UNB tem essa quantidade de pessoas? Estamos na área meio, gente. É um negócio assim, né? E essa estrutura não para, né? Assim,
Que estrutura outra da universidade? Em alguns lugares, as bibliotecas funcionam 24 horas. A daqui funciona 24 horas? Né? Algumas, assim, geralmente é uma sala, não toda a biblioteca, uma sala de estudo, onde a pessoa vai para lá. A segurança das universidades funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem gente à disposição. Que estrutura da universidade tem isso? E tudo isso para as coisas. Né? Tem campos e áreas da universidade que hoje, nesse momento, só está presente 2 vigilantes. Não tem nenhum professor, nenhum técnico, nenhum funcionário. As estação ciência, né? Né? Que fica em Moçambique, no alto da serra, as pesquisas vão e voltam, né? Uma área de pesquisa e tudo mais, tal, mas, né, o campus, que é de experimentação da agronomia em Caldas Novas, também, a maioria das vezes, né, tem lá os experimentos, mas a maioria das vezes só estão os vigilantes lá. Que estrutura da universidade tem à disposição funcionários 24 horas? Então, por isso que eu estou falando assim, é a segunda, terceira, primeira despesa de qualquer universidade pública brasileira. Assim, e a Secretaria de Direitos Humanos não tem esse pessoal à disposição. Assim, a Secretaria de Inclusão, que é uma amiga nossa, minha colega de Programa de Direitos Humanos, a Luciana Oliveira, xará da professora de ontem, né? Assim não tem, assim deve ter 15 pessoas que não funcionam no final de semana. Quem acode os meninos no final de semana é a segurança, quando tem alguma confusão. Então, como não integrar a segurança, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Inclusão ou a PRAE? Como a segurança não está a serviço do morador da casa do estudante? Porque na hora, né, não está nenhuma outra estrutura da universidade funcionando, só a segurança está funcionando. Então, a primeira coisa, né, isso aí são fotos de ontem. Eu estou aqui, mas a turma está lá. Ali no primeiro plano ali está a Moser. A Moser é estagiária da Secretaria de Inclusão, trabalha lá com a Luciana, né, ela é graduada em Ciências Sociais, é uma menina trans, travesti, falando com os vigilantes. Falei, a gente faz isso, né, e a coisa mais maluca do mundo, porque o vigilante não é funcionário da universidade. O vigilante é funcionário de uma empresa. A universidade contrata o posto. Então, o que interessa, né, é que o posto, a pessoa chegue no posto, naquele horário, e saia naquele outro horário. Quem que é, a empresa pode trocar todo dia, se ela quiser. Porque ela tem que prover o posto, e não manter a pessoa. Faz isso com o hospital universitário, faz isso com o hospital veterinário, faz isso com a casa estudante, faz isso com a unidade, com o estacionamento de uma unidade. A confusão medonha que é. Agora, faz isso. Veja, assim, a gente demora, o letramento nosso, quando a gente chega na universidade, CA, DCE, DPE, DCAN, assim, né? Como é que é? Como é que é a diretoria que vocês falam aqui, a sigla? A UDH, assim, até para a pessoa saber o que é assim, imagina uma pessoa que nunca veio na universidade, é substituída para dar conta desse negócio. Até ele saber se o cara é do CA, do DCE, ele vai falar assim, o que significa? Né, assim, o coordenador do DCE é assim, a instância máxima, assim, o cara não tem a menor ideia do que daquilo significa. Se apresentar a ele sem ele ter esse letramento, não significa nada. Então, essa é uma questão que a gente acha importante, né? A própria reitora vai na formação, essa foto aqui é de 2 anos atrás, mas a da Moser é de ontem. Ali o Pedrinho Cruz também sempre participa. O que a gente fez? Né? Os nossos vigilantes, quando eles têm que... lá, outra coisa que eles ficaram bravos comigo, que a gente não usa a palavra abordagem. Porque, assim, é dramático. Quando eu cheguei lá, teve um evento que a gente fala, que se chama... todas as escolas, tem 2 dias que todas as escolas do estado, da cidade de Goiânia, vão à universidade, os cursos param
para mostrar o que faz. Lá chama Espaço das Profissões. Em cada universidade tem uma coisa. Então, tem 2 dias que tem mais 15 mil, 20 mil pessoas dentro da universidade. Nesse dia, aconteceu uma coisa, por causa dessa bendita palavra abordagem, o pessoal da guarda só tem uma sobrevivente, por isso que eles quiseram fazer homenagem. Era para pedir a presença e ir embora. Não é? Deixaram só uma testemunha. Né? Quando fala abordagem, não é chegar na pessoa, oi, boa tarde, bom dia, meu nome é Ricardo, posso te ajudar em alguma coisa? Né? É mão na parede, é baculejo. Né? Fala abordagem, a pessoa vai para o baculejo. Então, nesse dia, né, teve uma menina da Secretaria de Inclusão, alertou a segurança que tinha 2 pessoas entrando e saindo de um banheiro com um saco plástico. Veja, assim, a loucura que é esse mundo da segurança. Uma menina bolsista da Secretaria de Inclusão chamou um segurança e, para o meu desespero, nesse dia, quando tem assim, o centro de eventos que organiza, né, a setor da extensão que organiza isso, contratou quarteirizados, né, assim, usou um contrato de segurança que é para os eventos, do centro de eventos, e resolveu reforçar a segurança da universidade. Hora que a menina falou isso, para esse quarteirizado, ele chamou uma outra vigilante quarteirizada, se direcionou ao banheiro onde estava acontecendo esse movimento de entra e sai, a menina levou a menina, o rapaz levou a menina para dentro do banheiro e aquilo na mão, a mão naquilo. Né? A menina que foi abordada, né, se machucou na abordagem, no baculejo. Acompanhamos ela na ouvidoria e depois... E o que eles estavam fazendo? Né? Também a empresa de limpeza contratou quarteirizados. Na verdade, a suspeita que era... veja, sujeição criminal. Né? A suspeita que era entrando e saindo com uma sacola de dentro, que ela imaginou que era um tráfico de drogas, era o quarteirizado da segurança que estava sem uniforme, sem EPI, entrando e saindo com o lixo do banheiro, estava limpando o banheiro. Então, veja assim, o que procurem 2 empresas quarteirizadas por causa dessa palavra abordagem. Então, a gente chama lá, né, de apresentação ou entrevista. Ele se apresenta ou entrevista a pessoa. É difícil, porque o ano passado, por causa dessa questão do rodízio, né, nós fizemos mais de 100 treinamentos no varejo. Esse é no atacado, uma vez por semestre, 2 dias. Né? Mas porque troca, aí a gente fez mais de 100, porque chega, você tem que apresentar resolução de nome social, resolução de festas, resolução de combate ao assédio, ao racismo da universidade. Eles não têm a menor ideia, nem a gente que está na universidade tem um conhecimento, às vezes, dessas resoluções que a gente tem. Né? Imagina uma pessoa que, por um dia ou uma semana, vai ficar lá cobrindo férias. Então, esse é um desafio. Então, nessa confusão, a gente colocou câmeras nesse debate. Então, tem 6 anos que, quando vai fazer uma entrevista, ele pode fazer, se apresentar, mas é gravado. Para dirimir. Essa parte das câmeras, a turma gosta pra caramba. Porque, veja, na universidade, aquilo assim, se alguém contou para vocês que vocês entraram na universidade, entraram num Campo Santo, né? A universidade não está no éter. Na UFG são 40 mil pessoas. Tudo que tem no mundo tem dentro da universidade. Né? Então, é uma outra, assim, a relação que a universidade tem com os terceirizados, então, é uma loucura. Visite os lugares onde que os vigilantes e as vigilantes daqui trocam de roupa. Porque eles não chegam com essa roupa marronzinha daqui. Geralmente é debaixo da escada. Assim. Geralmente, assim, tem uns lugares das vigilâncias, eu visito algumas instituições, na UFG era assim, só para vocês terem uma ideia, né? Veja, assim, a reitora, nossa reitora lá, chegou ao cúmulo de inaugurar,
né? Assim, você vê como é a coisa assim. Nós inauguramos, com festa e tudo, banheiro feminino. 60 anos de UFG e a segurança só tinha banheiro masculino. Então, assim, as meninas trocavam de roupa, uma ficava na porta, conhece homem, né? Então, assim, os colegas dela, né, tinha que ficar na porta, porque a turma, quando via que uma ia, né, assim, então tinha que vigiar, fazer a segurança da colega, porque só tinha um vestiário e um vestiário masculino. Então, assim, inaugurar um banheiro feminino, eu confesso para você, foi a glória do Senhor. 60 anos de universidade. Mas isso acontece não só com a universidade. Então, assim, ela não está no éter. Essas estruturas que estão aqui fora operando, operam dentro da universidade também. Né? E a gente colocou nos contratos que pelo menos 30% são de meninas. Por quê? A maioria do nosso público que a gente atende são meninas. Não sei aqui na UFMG, mas lá as meninas são maioria. Não entre os docentes, mas entre os discentes são. Então, em muitas situações, né, então as meninas sofrem assédio moral, sexual dentro da universidade, e quem acolhe elas é uma vigilante, não um vigilante. Né? Então, a gente aumentou o número, né, de meninas vigilantes. E aí, a gente entrou nessa coisa da convivencialidade, uma coisa mais maluca, assim. As universidades, às vezes, têm muita reclamação, e às vezes dá notícia que um carro foi arrombado na universidade. Mas, na verdade, pelo menos na UFG, não sei aqui, o que se roubam mesmo, e a pessoa fica sem, é a bicicleta. É a bicicleta. Então, assim, as bicicletas, a gente foi... e aí a gente resolveu, por conta nossa, que é muito fácil fazer um bicicletário e colocar bicicletário nas frentes, que tem... Né, não é segurança patrimonial, tudo mais, então colocamos o bicicletário na frente dessas câmaras que estão na frente dos prédios. Né? Isso acabou tendo um impacto bastante positivo. Né? Então, a gente foi... ponto de ônibus. Né? Então, como a gente tem um aplicativo lá, e você pode chamar a segurança por aplicativo, então, se você resolveu o ponto de ônibus, ficou até mais tarde e está achando aquele ponto de ônibus meio estranho, você pode chamar um vigilante, ele te acompanha até o ponto de ônibus. E se não quiser um barbado, você pode falar, eu queria ser acompanhado por uma vigilante mulher. Aí você acompanha, porque, né, a gente aprendeu assim, olha, eu quero ir, mas não quero ficar com o cara lá, né, então quero uma... Então, se você quiser ir até seu carro, ficou muito... o pró-reitor, que estava aqui, deu um trabalho lá para o DH, né? Ficaram até depois das 10 horas, o carro ficou longe, se quiser chamar para ele acompanhar até o estacionamento, é só fazer o chamado pelo aplicativo. Né? Então, agora a gente espero até o meio do ano, a gente vai colocar algumas televisõezinhas nos pontos de ônibus. O que é ponto de ônibus nosso, né? Porque ponto de ônibus da prefeitura, a gente não tem autonomia, mas os pontos de ônibus nossos, que ficam dentro do campus, né, nós vamos colocar aquela que tem nos prédios, né, assim, um interfone para a pessoa que quiser conversar com... A central fica 24 horas. Né? Então, você pode ligar para a central, se quiser só ficar trocando e conversando e vendo a pessoa. Né? Então, a gente vai tentar implementar isso lá, pelo menos, assim, nem que seja... Mas veja, quando eu estou falando isso, 40 mil pessoas, eu estou falando em colocar isso em 6 pontos de ônibus. Isso é nada. Assim, a sensação que eu tenho é que é pouco demais. Né? Aquela discussão sobre os dados. Né? Dados também é aquilo, vocês viram aqui na palestra do André. Assim, 80% da palestra dele é a confusão em relação aos dados. Os que não existem, os que não são acessíveis e aqueles que são acessíveis e são incomunicáveis. Um ministério, o dado de outro não conversa. Então, lá, o que nós fizemos? Nós colocamos todos os dados da universidade disponibilizados em tempo real. Então, todo dia à noite, atualiza os dados e tem de tudo um pouco. Então, desde controle de acesso, que é abrir e fechar a porta mesmo, né? Porque as portas têm que ser abertas todos os dias de manhã e fechadas à noite e tal, né? Até fiscalização, que era procedimento interno, né? Negligência, perda, extravio, treinamento, olha lá. Aqui é porque está de 2005 para cá, mas veja,
Treinamento tem ali 1.080, mas isso é dos últimos 5, 6 anos que esses treinamentos passaram a acontecer, né? Então, os dados da universidade, para qualquer pessoa, de vocês aqui podem acessar, analisa.ufg, tem lá o módulo segurança, todos os dados, toda ocorrência de furto, roubo, assédio, discriminação, todos estão lá. Todos. Tinha uma confusão também na universidade, a gente centralizou, parece que é uma coisa boa, mas veja, é toda uma tentativa de colocar a segurança a serviço das pessoas. Então, achados e perdidos, a gente, assim, isso, e veja, mesmo você trabalhando na gestão, 2 anos atrás nós descobrimos 2 salas no centro de aulas, que era só de achados e perdidos. Que a pessoa esquece na sala de aula. Garrafinha, então, é o concurso, né? Então, a gente centralizou isso, fez uma pequena resolução de como, né? E a gente, que depois de 60 dias do início do semestre posterior, aquilo que não foi localizado o dono, a gente faz doação para uma instituição que assim queira. Porque tem roupa de frio, tem gente, é coisa, ao final de um semestre, num lugar que tem 40 mil pessoas, achados perdidos, realmente, ocupava 2 salas dentro de um centro, a gente precisando de sala para alguma coisa, estava com achados e perdidos. E festas, né? Você sabe que eu vivo citando a UFMG quando fala de festa, né? Porque aqui, gente, é proibido fazer festa. Né? E aí, eu acho bom demais, viu, Inês? Aqui é proibido fazer festa no campus. Aí, o que os meninos têm uma festa, que aí tem pouca festa e são pequenas, por exemplo, tem uma que chama Natora, porque é proibido a festa. Todo mundo aqui já foi na Tora, né? Ah, vocês foram na Tora. Dá pouca gente, de 6 mil, 8 mil, ano bom, ano ruim, 9 mil, né? Vende ingresso, né, tal, papá, e aqui é proibido, chama na Tora. Lá a gente fez uma resolução de festa, pode fazer festa. Aí a gente acompanha em torno, eu acho pouco, mas em torno de 180, 160 festas por ano. A segurança, tem a segurança das pessoas, por que não pode, né? É lógico, se a festa tem assim, os meninos das atléticas é que gostaram mais, os meninos e as meninas das atléticas, porque eles são mais profissa, né, na coisa. Então, assim, quando coloca normas aí, que a festa fica, não é com a gente mesmo, não é essas festas amador que tira público da gente. Então, aí tem que, se tem álcool, né, aí tem que ter controle de acesso, né, a gente empresta detector de metais, a gente, né, faz toda aquela coisa para a pessoa. Então, o pessoal e as meninas e os meninos das atléticas adoram, porque eles gostam de uma festa, porque eles gostam também do ingresso bastante cheio também, né? Quem é de atlética aqui? Aí, não é? Festa é com as atléticas, né? E como a universidade não pode fazer festa, é um negócio assim do arco, assim, então a UNB, eu sempre cito a UNB, né? Então a gente tem uma resolução de festa e a gente acompanha as festas, né? Tanto o pedido para a realização da festa, a gente nem aprova nem reprova, a gente só vê se está de acordo com a resolução. Geralmente quem aprova a festa é o diretor, porque ele que vai ceder o espaço lá na unidade tal, no campus tal, no pátio tal, ele que fala se pode ou não pode, no horário que pode, no horário que tem aula, no horário que não tem, né? Mas a gente vê essa questão dos limites. Tem um aplicativo, que eu já falei para vocês, que do ponto de vista, olha, então, lá em 2017, um ano antes, né, da secretaria, a gente atendia lá 300 chamados, né, e acompanhava 400 vezes aquele chamado, né, um pouco, né. Em 2024, foi 3.000 chamados só no aplicativo. E o tempo de resposta, a gente saiu de 16 minutos até o vigilante chegar, para 2 minutos. Né? Esse é o tempo médio. Mas, assim, parece pouco, né? Mas, dependendo da situação que você está, 30 segundos, na segurança, é um negócio ruim. Também tem a questão que todos os campos, a questão dos animais soltos, né? Lá, o campus lá o da cidade quase não temos problema, mas o outro campus fora, o Pampulha de lá, são 500 alqueires, né? Então a fazenda da agronomia, a fazenda da veterinária também fica dentro do campus. Então os animais. E tem uma coisa lá que aqui não tem macaquinhos, né? Não vi. Lá nós temos macaquinhos.
Mas são assim, o nosso maior problema de roubo, assalto, é os macaquinhos, sabe? Eles são mais... É com eles, né? Então, e também, nós descobrimos também que os vigilantes têm treinamento de combate a incêndio, primeiro, né? Então, a gente fez 3 brigadas lá. Lá a área é bastante grande, né? Então, e lá é muito mais seco que aqui. Então, lá queima. Lá é Brasília, assim. A gente compete com Brasília, qual a umidade mais baixa ali em agosto, setembro, a gente vê, Brasília essa semana foi 20, foi 15. Não, Goiânia chegou a 5, ou seja, não, você respira. Assim, calor, assim, é uma coisa... Bom, essa aqui era a confusão dos assaltos, né? Com o aplicativo e com essa questão da... Mas isso aqui é tudo bobagem. Outra coisa. Olha, isso que me dá assim, a gente faz 2 coisas lá. Bom, se tem alguma virtude é porque não tem em outros lugares. Mas eu até trouxe aqui para mostrar o N. É nada. Ali são atendimentos por ano das meninas com medidas protetivas. Sim. Então, 40 mil pessoas. Eu tenho muitas mulheres que vão à universidade com medidas protetivas. E chega na universidade, aquele esparrame de coisa, ela está insegura lá também. Então, o que ela faz? Ela informa a segurança, manda a medida protetiva, né? E manda a foto da pessoa que tem a medida em desfavor dela, e a gente fica com aquilo, a gente espalha com os nossos 100 e poucos seguranças. Então, o que a gente faz? A segurança é patrimonial, a gente não pode fazer nada em relação às pessoas. Então, a gente somente informa. A gente vê a pessoa lá, o vigilante se aproxima, né, e se apresenta e faz uma entrevista. Bom dia, boa tarde, o senhor é fulano de tal, queria informar que há uma medida em desfavor, o senhor não pode aproximar até 300 metros de fulana de tal. Em geral, o que acontece? Porque tem filmado, né? Então, ele desanca o vigilante, ou a vigilante, as meninas ficam doidas para fazer, né? Mas eles vão em dupla ou em trio, né? Desancam, xinga os meninos de Santa Rapadura, que vocês são vigilantes, vocês não são polícia, vocês não podem fazer nada, vocês não podem nem me revistar, vocês não podem me impedir de ir, aqui é um lugar público, a universidade é pública. Eles concordam com ele, que tudo isso é verdade. E fala que por isso que eles não podem fazer nada, a única coisa que ele pode fazer é acionar a Patrulha Maria da Penha, a qual nós temos um contato, um convênio. Né? Aí ele xinga mais um pouco e vai embora. Mas veja, né? O ano passado, 5. E ela também pode, aquele serviço de vigilante, né? Ele pode, ela às vezes... Olha, eu estou chegando no ponto de ônibus de frente ao RU. Eu quero que o vigilante me espera lá e me acompanhe até o centro de aulas. O vigilante faz isso. É pouca gente. Não há problema algum em fazer isso. Porque professores, técnicas administrativas também pedem, né? E chego no estacionamento, eu vou parar no carro, tal, tudo pelo aplicativo. Não precisa falar com ninguém da segurança. Aí o segurança tem uma equipe de motorizados que vai lá e acompanha a menina. Mas veja, é pouco demais, gente. Assim, me dá agonia passar quase 7 anos lá e vou falar que eu atendi, deixa eu somar, 1, 4, 7, 11, 16 mulheres, assim, 200 pessoas, 12 milhões por ano. E as mulheres trans, particularmente as meninas travestis, quando sofrem algum tipo de problema, né, de transfobia na universidade, aí a gente acompanha, né, a gente orienta, assim, se é com a pessoa interna na universidade, ouvidoria, né, porque só as ouvidorias podem receber denúncia, que ela a denúncia andar, e também você pode ir à delegacia para ver a questão penal em relação àquele ato.
né? E se for de fora da comunidade, porque a gente tem banco, a gente tem restaurantes, a gente tem, né, diretamente. Mas ir à delegacia não é um ato que você faz impunemente, muito mais se você é uma mulher trans, travesti, né? Então, o que a gente faz? A gente marca para ela, na delegacia, né, especializada, que trabalha com preconceito e discriminação, a DEAGRE, né? A gente marca com ela e vai com ela num carro da universidade. A gente pode fazer isso? Não. Mas o TCU, a AGU, ainda não pediu nenhuma recomendação. Então, a gente vai ficar fazendo até eles falarem que não. Mas, veja, é muito pouco. Então, no ano que a gente fez mais, em 2023, 8 vezes que a gente precisou levar uma menina trans até uma delegacia. Não, isso é tudo bobagem. Bobagem, eu quero... Estava indo para... Não, isso é tudo... Aí, isso aqui é fresquinho. É a única coisa... Isso aqui é a avaliação institucional da universidade, né? Na avaliação institucional da universidade, se pergunta de todas as... Não só daquela... Aqui, geralmente, as universidades têm que aquela avaliação que o aluno avalia professor, o professor avalia aluno. Lá na avaliação institucional também tem os pontos da gestão. Então, no ano passado, foi o maior N que a gente teve, né? Então, foi em torno de 70% dos alunos e 60% dos professores responderam, né? Essa é uma das poucas alegrias lá, mas eu acho que, então, assim, entre os pontos melhores avaliados, né, o top 5 lá, mas são avaliações que, na média, 8 ou superior a 8, a segurança apareceu entre os estudantes e direitos humanos apareceu entre os professores, né? Então, veja, assim, mas isso dá algum conforto para a turma, pelo menos para eu e a equipe toda. Quando eu falo eu, é toda a equipe da segurança, particularmente, né, junto aos vigilantes, né, que fazem os cursos e têm uma visão assim quase pré-PM, já chegam lá assim achando que o próximo passo é passar no concurso da Guarda Municipal, da PM e tudo mais, tal, né? Que aquilo lá é só um momento da formação dele, né? Pelo menos isso dá alguma substrato, né, supedâneo, algum espaço para a gente falar assim, olha, vocês estão, as câmeras, né, um atendimento mais personalizado, uma apresentação e não um baculejo, né, isso faz algum sentido à comunidade de alguma maneira. Particularmente, o meu assombro foi entre os estudantes, né? Veja, a segurança e os estudantes. E não é uma relação cotidiana tranquila. Há muita, né, sempre tensão, tem sempre tensionar, e é com quem a gente aprende mais e mais modifica a estrutura da segurança no relacionamento com os estudantes, né? Mas não é um relacionamento absolutamente assim, é um relacionamento de embate, tem que ser assim mesmo, né? E a gente agradece por ser um relacionamento assim. Então, eu queria, nesse tempo pouco que me resta, né, saber de vocês o que vocês acharam dessa pequena experiência nesse pequeno lugar, né, de educação em direitos humanos. Vou fazer o trabalho de transfer também. Boa tarde, meu nome é Pedro. Mais uma pergunta, principalmente referente à segurança e infraestrutura. O que aconteceu um episódio aqui na UFMG, pelo menos, foi em relação às catracas. Catracas, sim, em alguns prédios. Foi muito discutido acerca disso e sobre ter ou não ter a questão das catracas. Alguns prédios aderiram, outros não, muitos devidos aos próprios estudantes. E aí eu gostaria de saber da opinião do senhor, principalmente em relação
até onde é segurança, até onde é realmente segregação. Qual é a relação que o próprio SDH tem junto dos estudantes? Porque aqui, pelo menos, nós... Porque aqui, pelo menos, nós vemos que a UFMG, às vezes, carece dessa comunicação com os próprios estudantes. E aí eu gostaria de saber até onde vocês têm esse contato com os estudantes, até onde há essa comunicação e a opinião do senhor acerca disso. Em relação a, eu esqueci de falar, uma coisa que não tinha também, a gente criou um conselho de acompanhamento da política de segurança. E nesse conselho tem a representação dos estudantes. Tem representação dos técnicos, tem representação dos professores e representação também de estruturas fora que a gente precisa, né? Por exemplo, esse contato assim com o SUSP. Então, assim, tem representação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque a gente precisa, né, para a gente chegar numa delegacia com um estudante, ou com um professor, ou com uma coisa, e quando acontece alguma coisa da universidade, veja, a gente não está no éter. Né? Aconteceu no mundo, então, via de regra, vai parar também no sistema criminal, tal como o Rui colocou aqui. E há demandas para que pare, que vá parar no criminal, de todas, desde o patrimonial à questão da discriminação. Então, nesse conselho, né, ele se reúne e os estudantes têm... Mas com os estudantes é todo dia. Né? Então, assim... Em relação especificamente em relação a esses dispositivos, né, catracas, cancelas, câmeras, crachá, né? Aqui vocês não andam de crachá, né? Anda? Isso. Então é a mesma coisa. Em relação à cancela, eu acho uma assim, tem uma idiosincrasia. Veja, quem faz a política de segurança da universidade não é a SDH, é a comunidade da universidade. Em alguns locais, por exemplo, a medicina, eles amam catraca. A maior vergonha que... Da mesma feita, eu tenho orgulho de ter inaugurado o banheiro, que não era para ter orgulho, mas eu tenho orgulho. A maior vergonha que eu passei foi o diretor da medicina, que ele postou... Ele foi para ir lá para inaugurar uma catraca. Assim, a felicidade da pessoa, né, para inaugurar uma catraca. Mas a catraca, ela é absolutamente, assim, na minha visão... ela parece esse move que vocês têm aqui. Fica uma estrutura legal, parece que é rápido, né? Mas essas estruturas de mobilidade na cidade são segregadoras, né? A cidade é repartida ao meio. A turma do lado de lá, do lado de cá. Raramente você tem preguiça, é dificultoso você atravessar. As catracas são de resultado assim, bastante pífio, assim. Porque, além disso, você precisa do crachá, e do crachá, além disso, elas são... Você pode pular a catraca, né? Uma atividade assim, né? Então, se você tiver com pressa, várias pessoas, não é porque está sem o crachá, ela pula a catraca, assim, porque... Né? Então, ela geralmente, desses dispositivos, né, eu acho melhor uma fechadura eletrônica, que você abre com o crachá, do que uma catraca, porque a catraca ela segrega e, geralmente, ela demanda uma pessoa para ficar ali, porque, veja, a universidade não é só vivida pela comunidade, é vivida também por N pessoas que vão lá todos os dias. Né? Então, os dispositivos eles não podem impedir a entrada da pessoa, ela pode fazer controle de acesso, que isso não há problema nenhum, fazer controle de acesso em qualquer órgão público que a gente vai, tem controle de acesso, tem que chegar lá, se apresentar, identificar, dizer, assim, mas você não pode ser impedido de entrar. As catracas têm essa coisa, assim, em geral, elas são abandonadas depois que troca o diretor. Elas não duram muito. Assim, na Federal de Pernambuco, eles colocaram catraca em vários lugares, hoje elas estão lá, mas virou um neomonumento, são uma figura que compõe o prédio, né? Se tirar, está emburacado, então fica. Elas são geralmente de aço inox, mas é um neomonumento. Elas, assim, nos lugares que a gente colocou lá que tem, então a gente dá preferência lá por fechaduras eletrônicas. E junto, como eu tenho uma central 24 horas,
o interfone e portaria remota. Se a pessoa está sem crachá, ela aperta e entra. A pessoa abre para ela, e ela não tem no crachá, ou porque perdeu, ou que não estava, tem uma câmera, a pessoa tem um interfone, a pessoa fala, e eu abro a porta para aquela pessoa. Ou no estacionamento que tem cancela lá, tem estacionamento com cancela, tudo mais, mas tem a portaria remota, a pessoa se apresenta, olha, quero entregar para o restaurante, tarará, vim para uma banca, a pessoa entra. Né? Mas as experiências, né? Então, na universidade toda, nossa lá, a gente só tem catraca na faculdade de medicina, porque o diretor atual gosta de catraca. Eu tenho, e ele posta, né? Eu não tenho essas redes assim, então, e ele postou eu inaugurando a catraca. Né? Mas é só uma... não vejo assim, nos lugares, né, que colocaram antes, elas estão abandonadas, porque dá muito trabalho a catraca. Aí você tem que colocar uma pessoa do lado da catraca. Então, em geral, quando tem catraca, tem aquele outro portãozinho de cadeirante, é o que salva, ele fica aberto. Aqui, onde a gente toma... É um exemplo. Tem a catraca e tem o portãozinho fica aberto. Desses dispositivos e traquitanas que a segurança vai ter em todas as universidades, na verdade, assim, perto dos edifícios onde você mora, as universidades têm poucos dispositivos. Então, as universidades terão mais dispositivos. Nas academias que vocês vão, geralmente agora é facial, né? Já é facial. Então, assim, as universidades estão longe ainda desse, assim, mas eles chegarão. Mas a catraca realmente é uma coisa assim, é objeto de desejo de alguns lugares. Né? Mas a medicina, uma outra coisa que eu aprendi, porque a universidade não está no ETRA, assim, uma das coisas é que vocês têm muito porteiros aqui. Né? Lá a gente substituiu o porteiro por vigilante. A gente tinha pouco vigilante e muito porteiro. Porque o porteiro ele só pode ficar na portaria observando. Ele não pode fazer outra coisa. Se ele faz outra coisa, ele está em desvio de função, ele acaba... Se ele conter uma briga ou alguma coisa, se ele não pode acompanhar uma pessoa até o estacionamento, não pode fazer nada disso. E quando a gente fez a substituição, eu recebia, você vê a universidade, a faculdade de medicina, porque o professor chegava lá, principalmente na quadra onde tem o hospital, e colocava a chave do BMW, do Mercedes, na mesa do porteiro, e falou assim, olha, eu tenho uma cirurgia, você estaciona o carro para mim. Fazia o serviço de valet. Numa outra faculdade, falou assim, olha, você não pode tirar aqui, porque eu ajudo muito ele lava o meu carro e eu pago. Veja, na universidade ela não está no éter. E com os terceirizados, a nossa relação é só ver os espaços que a gente segrega, casa grande, sem salas, sem... As meninas da limpeza, então, vivem em cada lugar dentro da universidade, que é de doer. A gente fez uma fotografou e levou para a reunião, porque são locais impossíveis, insalubres, sem janela. Né? Então, assim, a questão das catracas, a minha avaliação, é que elas têm pouquíssima utilidade como dispositivo de controle de acesso. Ela mais encrenca para quem coloca. O rapaz disse que eu não posso andar porque ele não pode movimentar a câmera. Eu fui proibido de andar, senão eu levava lá. Foi isso que ele veio me dizer aqui, que se eu ficar andando, ele fica doido lá. Oi, tudo bem? Eu queria perguntar por que aqui na UFMG a gente teve um caso mais difícil no diretório acadêmico da matemática. Não sei o que aconteceu depois, não sei o que deu da denúncia que aconteceu no DA de matemática, mas eu queria entender como é que a gente poderia aumentar a segurança da faculdade, de certa maneira, sem interferir com o espaço dos estudantes no DCE, nos DAs, nos CAs, e, ao mesmo tempo, contribuir para a segurança das mulheres da nossa faculdade. Bom, aqui eu não sei a confusão, o que aconteceu e como vocês lidam com isso. Né?
lá a gente tem uma resolução que regulamenta os espaços estudantis, de autonomia dos estudantes. Né? O diretor do local consegue ter autonomia pelo corredor, mas o espaço do estudante não é uma coisa que a gestão faça qualquer tipo de gestão. Aqui eu não sei como é que... Mas lá a gente tem uma resolução que regulamenta isso, né? Até onde que vai a calçada de cada um dos gestores. Né? Mas tem de tudo quanto é tipo de demanda, principalmente das meninas. Né? As meninas queriam algum tipo, geralmente, de proteção em alguns espaços de coordenação estudantil. Geralmente, os dirigentes homens têm resistência a isso. Esse conflito lá tem, mas é uma coisa que os estudantes têm que resolver entre eles, né? Dentro dos seus espaços. Obrigadão, hein, fera? Como é que é o teu nome? Pedro. O Pedro agora entrou para o DH. Entrou. Ele tem essa cara de brabo, mas ele é gente... No fundo, vocês vão ver que ele é gente boa. Boa tarde. Professor Ricardo, eu gostaria... Não sei se você pudesse falar um pouco mais sobre essa questão da terceirização dos funcionários desses segmentos na universidade. Né? Eu sei que você já expôs algumas considerações de forma crítica, né? Mas eu acho que o fato de algumas categorias de profissionais, e principalmente, né, da segurança, serem terceirizados, e a gente sabe como acontece, né, a classe de trabalhadores mais vulnerabilizadas, que muitas vezes são demitidos assim, do nada, não tem direito à greve, várias questões, né? E pela forma que o trabalho é colocado pelas terceirizadas, né, muitas vezes, como você mesmo pontuou, não tem como ter a permanência, às vezes, daquele profissional ali. E eu acho que isso é muito crítico para a criação de vínculos, né? Para a criação de um senso comunitário mesmo na comunidade universitária. Isso eu acho que para várias classes que são terceirizadas, né? No setor dos restaurantes, da limpeza, mas eu acho que da segurança é muito crítico nesse sentido de você criar um vínculo de confiança, né? Daquele segurança, guarda, vigia que vai estar ali e que, enfim, que faz parte da comunidade, não é um estranho, né, para contar em situações diversas, assim. Então, como que a universidade pode, não sei, exigir, não sei se isso é uma possibilidade, né, mas como que a universidade pode lidar com isso ou exigir de contratos que garantam um pouco mais isso, essa estabilidade? Desde 93 que o cargo de vigilante foi extinto. Então, é uma impossibilidade para as universidades fazerem concurso de vigilante. Né? Lá nós fizemos uma trampa que foi, descobrimos veja, porque aí tem muito a ver com a luta sindical. Quem pode mais nessa seara é o sindicato. Tem um setorial na FASUBRA, que é a Federação dos Tais, tem um setorial de segurança e eles, é histórico, eles fazem encontros anuais e batalham para rever essa questão de ter novamente. Né? A única flexibilização que teve foi o de tecnólogo em segurança, um cargo de tecnólogo e de segurança. Aí, o tecnólogo cabe várias coisas, e a gente botou lá, conseguimos uma vaga de segurança institucional. Passou um aluno de Ciências Sociais, Políticas Públicas, que está na segurança. Mas os vigilantes orgânicos, né, federais, não veem isso como uma solução, porque a pessoa não é vigilante, é um gestor da segurança. E eles querem que volte esse cargo de nível médio vigilante. É uma guerra interna lá da categoria. Né? E o Salles, que até a Renise citou aqui, o Salles, que é um pesquisador negro, ele tem um livrão, o tempo que ele ficou na Federal de Viçosa, ele me mandou para ler, porque ele faz uma avaliação a partir dos alunos, né, das políticas da universidade, e tem um depoimento que me deixou bastante chocado lá, que, particularmente, as meninas da moradia estudantil diz que preferiam ir acompanhada dos cachorros do campus do que de um segurança institucional da universidade. Veja, assim, a minha turma lá, que o último concurso foi em 93, então, os meus vigilantes eles têm entre 65 anos a 75, eles vão até, e eles
e também tem uma jornada de trabalho que não existe, que é off, dentro do serviço público, que é 12 por 60. Eles vão 2 dias ou 3 dias, dependendo da semana, na universidade, geralmente à noite. Então, eles perderam muito o contato com... Se os terceirizados, a gente tem essa coisa que é impossível quase fazer a gestão de um profissional que não é seu, porque a terceirização, uma coisa é você ter setores que têm pessoas liberadas para o projeto, mas é a pessoa liberada para o projeto. No caso da terceirização em si, você tem um posto, você não tem a pessoa lá. Então, é muito difícil a gestão. No caso dos atuais vigilantes federais, eles estão assim, muito distante, assim, a resistência deles, né, a uma resolução de nome social, uma resolução de discriminação, é também muito forte, é tão grande quanto, né, essa questão do assédio entre eles, foi uma coisa dura de enfrentar. Então, assim, veja, a segurança está num lugar muito maluco. Eu estranhei. Por exemplo, você falou de direito de greve, né? O sindicato conta que, durante a greve, a segurança não pare, porque precisa ter 20%, né? Né? E eles contam isso, que a segurança, então, mesmo os federais, né, que a segurança não pare para eles poderem justificar a greve em outros lugares, né? Isso é uma coisa que eu aprendi. Nunca imaginei, né, que o sindicato ficasse feliz com um lugar que não parasse, no caso, a segurança, né? Mesmo porque tem as atividades na universidade, se a segurança para, outras atividades ficam comprometidas, inclusive as essenciais, né? Então, eles contam que a segurança não pare. Eu sou sociólogo, estou num lugar que não pode fazer greve a pedido do sindicato. É um negócio de doido, né? Mas, então, assim, a questão da terceirização, se a gente pudesse, em alguma... Então, assim, está proibido o concurso. Internamente, os vigilantes resistem a ter concursos para tecnólogos, porque não é um concurso para vigilante. É um concurso para nível superior, né? Você define qual curso que pode, né, fazê-lo, né? E há uma resistência interna que a solução já é essa. Então, eles solicitam a volta do cargo de vigilante. Veja, assim, a Polícia Rodoviária Federal no estado de Goiás tem 300 e poucas pessoas. As 3 universidades federais do estado têm mais vigilantes terceirizados do que a Polícia Rodoviária Federal. Então, a chance, né, de eu ter uma segurança institucional, como tem no Canadá, né, por exemplo, que ela é toda federal, mas é uma segurança universitária, estatal, né? Bom, porque lá também tudo, a educação é estatal, mas tem um setor, né, particular, que é uma segurança dos campos, e é um cargo da carreira, vamos dizer assim, de atividade de segurança, do profissional de segurança no Canadá. Essa possibilidade hoje, mesmo num governo progressista, de eu ter mais vigilantes federais nas universidades do que policial rodoviário no estado, e eu acho que vai ser uma luta dura ainda da FASUBRA em torno da volta desse cargo, né? E, internamente, eles foi uma briga, foi o que me custou mais, do ponto de vista de gestor. O concurso para esse cargo deixou bastante irritados os vigilantes federais lá da UFG. É uma sinuca de bico. Mais alguma questão? O cara mais brabo que já me assessorou, né? Professor Ricardo, boa tarde. Eu também sou socióloga. No início da sua palestra, o senhor discorreu sobre a importância da epistemologia, a definição da questão, né, do referencial do objeto de estudo. E, para muitos outros pesquisadores, não perdendo o rigor que o senhor tem, a questão metodológica é um referencial. A professora Eunice até comentou ao caminhar, a metodologia se define no caminhar, fez uma breve citação sobre isso, e citou também Paulo Freire, como que o Paulo Freire descorreu um dos livros dele, que é a Pedagogia do Oprimido, que, de fato, ele pega, né, os autores e vai tecendo de uma forma brilhante.
Eu sou freiriana, tenho estudado Paulo Freire recentemente, com mais intensidade. Aqui, para quem ainda não leu Paulo Freire, não tem tempo para ler, tem os livros, audiobook, que a gente pode estar dentro do ônibus, caminhando, ouvindo Paulo Freire. Então, eu gostaria de ouvir do senhor para aprendermos mais. Só um detalhe, porque a questão metodológica do Paulo Freire é a dialogicidade, né, que deriva as outras pedagogias. O diálogo só ocorre se for verdadeiro. Se a base não for verdadeira, né, não há diálogo. Igual, por exemplo, não se pode falar em pandemia se nega a vacina, enfim. O diálogo tem que ter uma verdade em si. E a verdade existe em si. Dentro da pesquisa, a razão da pesquisa é buscar a verdade. Eu gostaria de ouvir mais do senhor um framework, uma janela sobre a questão da ênfase da epistemologia, um maior clareamento, e se existe uma divisão entre a metodologia e a epistemologia ou não, ou se a epistemologia está no decorrer de todo o processo, é mais por uma questão de uma organização do pensamento. Por exemplo, eu tomo que as técnicas, né, ou que essa mais dura da metodologia, são teorias em atos. Essa expressão nem minha né, é do Bourdieu. Né? Não tem como separar episteme de método. Nesse sentido, as coisas andam juntas. Não há esses autores que eu apresentei aqui, todos acreditam nisso, cada um com a sua vertente. Né? Wright Mills vai falar que a sociologia tem que ser artesanal, por exemplo. Né? Que você vai fazendo, né, junto. E ele não é a priori, é no caminhar. Então, a minha perspectiva é essa. Então, assim, no caso da segurança, é toda uma tentativa, né, um pressuposto que eu tenho que retirar ela do patrimonial e colocar ela a serviço das pessoas. De mover esse transatlântico, a perspectiva é isso. São tudo, né, então, tem esse pressuposto. Então, todas as confusões que a gente vai tentando colocar aí nessa perspectiva mais freiriana da apresentação do inédito viável, é isso, que a segurança das coisas sirva às pessoas, e não o contrário. Já terminamos? Mais alguém? Tem alguma curiosidade? Realmente, então, eu fumei maconha estragada mesmo, essa coisa não vai dar muito, né? Professora, está nas suas mãos. Gente, então, agradecemos muito, né, ao Ricardo pela sua exposição, a sua disponibilidade aí em proferir a última aula da Escola de Verão. Vamos ter outras. E eu vou, então, convidar todo mundo, chamar o pessoal que está lá fora para a gente fazer o fechamento. E o Ricardo fique à vontade de ficar quanto o que der, mas ele já está se preparando para viajar, né? Cadê nosso novo monitor da UDH? Cadê? Oi, tudo bem? Você pode chamar seus colegas lá fora para mim, a equipe? Obrigada, hein? Diz que é, né? A gente aproveita na hora. Mão de obra quinterizada, ele, né? É o quinterizado, não é isso? É. Não tem nada, nada. Nem auxílio almoço não teve. É. Olha, eu não tenho uma equipe de segurança para acompanhá-los, sinto muito. A UFMG ainda não tem. Espera aí que eu vou te dar um abraço. A outra você vai conseguir.
Raquel, cadê a Ada? Senta aí. O material, os materiais. Vamos tirar desses sacos aí. Horrorosos. Tem um malinho aí, bonitinho. Passa aí pra mim. Qual pessoa? É. Não, aqui tem. E ela deixou um para você e deixou um para o DH, que está guardado, tá? Esse aqui é para ser sorteado. E para ser sorteado. E o meu tá lá. O seu está guardado. Tá bom. Esperar a Ada, todo mundo, os monitores todos. Os monitores todos, além. Estão ali, ó. Ah, estão ali, isso. Então ali tem mais escondidos em cima lá. Ó. Ah, muito bem. Tímidos. Estão tímidos. É. Tchau. Tchau, professor. Tchau, querida. Escreve. Escreve, tá? São quantos? Eva, tá bom. E tinham também uns botãozinhos que eu tinha colocado lá no meio. Não estão aí, não. Desses assim, assim, anistia, não estão lá no meio, não. Tá. Bom, gente, então, nós vamos para a atividade de encerramento, né, da nossa 5ª Escola de Verão em Direitos Humanos. E o objetivo fundamental desse momento é a gente agradecer, né, que ninguém faz um evento desse tamanho sem a ajuda de tantas pessoas fundamentais, tá? Então, gente, é demais, né? Olha, tira a foto, querida, tira a foto, vai. Tira. Isso, olha que foto linda. Mete bronca, tira a foto. Isso. Ah lá, quis comer feijoada sexta-feira, fazer o quê, né? Tchau, querido. Então, a nossa 5ª Escola de Verão em Direitos Humanos, né? A gente precisa marcar, né? Ela é uma realização da Cátedra de Direitos Humanos da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, né? Cátedra na qual eu tive a confiança, né, da nossa reitora, professora Sandra Goulart Almeida, né, que me designou aí para representar o FMG na cátedra, né, na qual eu estou aí desde outubro. E a escola é uma promoção da UFMG, né, através da diretoria da Universidade dos Direitos Humanos, e que está aberta, né, a todos. Né, a gente circulou aí, quem quiser compor a nossa rede, quiser somar. Tá? A escola, então, ela é uma idealização, né, da professora Cláudia Maiorga, que esteve aqui no primeiro dia, coordenou as 4 edições, né, e eu coordeno essa 5ª edição, estou na coordenação. E eu quero agradecer muitíssimo aqui. Está dando um ruído ou é impressão minha? Fecha esse computador aí, vamos ver se vocês vão. Eu achei que eu já estava... Então, eu quero agradecer... Olha que delícia, gente, que diferença. Eu quero agradecer, então, primeiro, né, a gente constrói um evento importante como esse,
né, na qual a gente discutiu muitas questões. Eu acho que uma palavra que resume os direitos humanos, que apareceu na fala da Luciana e da Renísia, que é a encruzilhada, né, que nos encontramos nesse momento tão complexo, né? Mas também muitas palestras, falas e a oficina também prática nos mostra que o caminho são, de fato, né, o meio, a gente precisa tecer redes, né? Então, eu acho que o tecer acompanhou não só a nossa oficina, né? É só com essa tessitura de redes muito densas, muito poderosas, que a gente vai conseguir, a partir desse lugar complexo e desafiador que é a encruzilhada, né, que a gente vai conseguir crescer, somar e avançar. Então, primeiro, né, eu vou mencionar as instituições, mas depois eu vou agradecer, sobretudo, a pessoas, né, porque são elas que fazem a tessitura, né, do dia a dia. Tá? Então, primeiro, eu preciso agradecer muitíssimo o apoio, né, do Pontos de Luta, né, pela generosidade na oficina, na faixa, no livro doado. Aqui, ó. Agradecer muito. Você viu que foi discreto, né? E, então, agradecendo aqui, né, através da Severina, que nos acompanhou todos os dias, e da Lúcia, eu agradeço a todas as mulheres maravilhosas que compõem o Pontos de Luta, né? Eles foram uma textura fundamental para a nossa escola. Palmas para o Pontos de Luta. Agradeço, né, ao apoio, né, financeiro dos nossos sindicatos, do Sindifes e do APUB, né, do APUB-BH. E agora um agradecimento muito especial à nossa equipe, né? Agradeço todo o apoio, né, que a UDH teve do nosso pró-reitor, né, o professor Glaucinei, da pró-reitora adjunta Carmen, e tem um agradecimento ao concurso, que são Ada e Raquel. Tá? A Raquel saiu correndo, mas eu vou ter que repetir depois. Porque sem Ada e Raquel, né, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deu Ada e Raquel. A escola ela dependeu basicamente da nossa integração, né? E os nossos bolsistas, né? O Fábio, a Júlia, eu vou ter que repetir. A escola dependeu, sobretudo, do apoio da Raquel e da Ada. Elas foram, né, minhas fortalezas. Então, palmas para a Raquel e para a Ada. Tá? Para os nossos bolsistas, né? O Fábio e a Júlia, acho que o Fábio já teve que ir, a Júlia não pôde vir hoje. O nosso monitor voluntário hoje quarteirizado, que é o Pedro. Não, que nome bonito, né? Nome do meu filho, uma beleza de nome. Então, a turma da Proex aí, todo mundo trabalhou, além de cortar boneco, tá? 2 semanas antes desse evento, você só via bonequinho da oficina sendo cortado. Então, no gabinete, a Fernanda e a Heloísa, na secretaria, a Natália e a Débora, no compras, a Cláudia, na contabilidade, a Ludmila, na comunicação, o Eduardo, na rede de museu, a Daniele, na diretoria de divulgação científica, Nemer, Marcelo, Danilo, Luana, e essa turma incrível aqui de monitores, favor levantar, tá? Os que tiverem aí, largar de timidez, Alanis, Ana, Douglas, Gabriel, Grazi, Laura, Carolina, Elisa, e esse cafezinho gostoso que vinha aí da manhã, que é a açãozinha que coa lá na Proex. Tá? Então, gente, e aqui na universidade também um agradecimento muito especial à equipe da técnica, que está aqui nos acompanhando todos os dias, da cá, aquela, ó, palmas para eles, né?
A galera da limpeza que esteve aqui ralando todos os dias e que não está aqui, mas podem bater palma, que vibre, chegará até elas, né? E que nos acolheram aí, né, com tanta dedicação desses dias. A única palavra que eu posso traduzir é gratidão. Tá? Minha imensa gratidão. Tá? Vou agora. Então, agora, para a gente coroar a resistência, né? Quem ficou aqui até o final, e para a gente descontrair um pouco, a gente vai fazer um sorteio de livros, tá? E eu vou passar para as meninas, elas que vão fazer este sorteio. Oi. Como que tá a sorte de vocês hoje? Ó, vamos ver, véspera de carnaval. Ou ainda mais um. Obrigado, professora Inês, aí, por mais essa colaboração. Né? Calma, Raquel. Gente, ela é ansiosa. Não, tá. Obrigada, professora Inês, por essa colaboração, né? Agradecendo a Inês, agradeço a todos os companheiros da cátedra aí que tecem esse evento. Vamos embora lá. Vai lá, Raquel. Vamos lá, cruzem os dedos. A gente dobrou bem pequenininho mesmo, que era para misturar bastante. Vamos ver. 62. Vamos ver quem assinou ali no 62. Natália. Oxi. Assinou. É aquela de manhã, gente. Passou aqui o dia inteiro a lista. Assina correndo aqui, gente. Vai 62. Vai 62. Vai ter que incluir número aí. Não, peraí, deixa eu corrigir. Quem não está, põe aqui. Vocês vão valer do próximo. Obrigada. Tira o 62 de todo jeito. Já tirei Sai ele pra lá. Porque ela foi sorteada, a sorte é sorte. Ixi. Obrigada. É da tese. Porque não tem escolha, não. Você pode estar em lógica. Pequena pausa, né? Pausa. Fica burra, né? É assim. Quem chega, vem e tira, né? Vem e pega. Eu não vou esquecer. Licença. Oi? Pode. Vem pra cá, tira aqui. Tira daí. Deixa eu pegar uma folha aqui. Não, vou pegar no final. Aí elas estão continuando. Tá continuando de qual aí? O primeiro nome assinado aí que vocês estão assinando. Qual que é o número? 87? Vai escrever, ó. Tchan, 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 tchan. Deixa eu ir te falando, então, os números que acrescentaram, tá? Não, tranquilo, é só falar a partir do 87. Vocês já fizeram? Nossa, ali ó. Olha, eu É assim? gosto